O impossível é uma palavra que existe apenas no vocabulário de quem ainda não entendeu como a crença funciona. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que realizaram o que o mundo chamava de impossível, que construíram impérios quando todos diziam que não havia espaço, que se recuperaram de falências totais quando todos diziam que estava acabado, que criaram soluções para problemas que parecia não ter solução. E o que ele descobriu em todas essas histórias era sempre o mesmo ponto de origem, não um recurso externo especial, não uma circunstância favorável única, uma crença específica, instalada com tal profundidade e sustentada com tal consistência que o impossível simplesmente não encontrava espaço para existir dentro daquelas mentes. Hill dizia que o impossível não é uma realidade objetiva. É uma interpretação subjetiva. É o limite que a mente estabelece quando a crença não alcança o suficiente. E quando a crença se expande, quando ela é deliberadamente estendida além dos limites anteriores, o que antes parecia impossível começa a revelar seu verdadeiro caráter. Não de impossibilidade, mas de possibilidade ainda não alcançada. Esta manhã você vai entender como a crença transforma o impossível em inevitável. Vai conhecer os mecanismos pelos quais isso acontece e vai começar a expandir deliberadamente os limites da sua crença de formas que vão mudar o que você considera possível para você a partir de hoje. Você não está aqui por acaso. O impossível que você carrega como sonho não veio sem propósito. Sonhos que parecem impossíveis são sementes de grandeza, esperando o solo de crença correto para germinar. E esta manhã é o momento de preparar esse solo. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: o impossível acontece para mim porque eu acredito, não como afirmação vazia, como a declaração de alguém que decidiu que os limites anteriores não definem mais o que é possível. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa expansão de crença acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se abrir além dos limites habituais. Sinta a crença começando a se expandir antes mesmo das palavras que vêm a seguir. Hill ensinava que a crença não é uma questão de vontade. Você não consegue simplesmente decidir acreditar em algo que o seu subconsciente considera impossível. A crença genuína é o resultado de um processo de exposição repetida, de evidências acumuladas, de emoções associadas e de ações que confirmam um novo nível de possibilidade. E quando esse processo é conduzido conscientemente e deliberadamente, qualquer crença pode ser expandida além dos seus limites atuais. O primeiro mecanismo pelo qual o impossível se torna possível é o que Hill chamava de expansão do referencial. A maioria das pessoas define o que é possível com base no que já aconteceu na sua vida ou na vida das pessoas ao redor. Se nunca viram alguém da sua origem alcançar determinado resultado, concluem que esse resultado não é para elas. Se tentaram algo uma vez e não deu certo, concluem que não é possível. Esse referencial estreito cria um teto de crença que impede o voo além de uma altitude específica. A expansão do referencial é a prática deliberada de ampliar as evidências que você permite que definam o que é possível. Hill recomendava mergulhar consistentemente em histórias de pessoas que realizaram o que parecia impossível, não para comparação, para expansão de referencial, para que o subconsciente receba a mensagem de que isso é possível para seres humanos, e se é possível para seres humanos, pode ser possível para você. Cada vez que você lê uma história de alguém que superou o que parecia impossível, você está plantando no subconsciente uma semente de possibilidade expandida. Cada vez que você assiste a um exemplo de transformação real, você está ampliando o teto da crença. E com o tempo, o que antes parecia reservado para outros começa a parecer acessível para você. Hebreus 11, o capítulo inteiro, é uma galeria de referencial. Pessoas comuns que por fé realizaram o que parecia impossível. Abraão que deixou sua terra sem saber para onde ia.
Noé, que construiu uma arca antes que qualquer gota de chuva tivesse caído. Moisés, que confrontou o poder do Egito armado apenas com uma vara e uma convicção. O texto não está ali apenas como história, está ali como expansão de referencial, como a mensagem de que o impossível é o terreno natural de quem opera por fé genuína. Pense agora, qual é o impossível que você carrega? O resultado que parece grande demais para você. A mudança que parece exigir mais do que você tem. O sonho que você parou de mencionar porque ficou cansado de que outros questionassem. Traga isso para a mente agora, não com medo, com curiosidade, com a pergunta: o que precisaria mudar na minha crença para que isso deixasse de parecer impossível? O segundo mecanismo é o que Hill chamava de fé incrementada. A observação de que a crença no impossível raramente surge de uma revelação súbita, surge de um processo incremental, de acreditar um pouco mais do que ontem, de expandir o limite da crença em pequenos passos que individualmente parecem insignificantes, mas que cumulativamente criam uma distância enorme entre o que você acreditava há um ano e o que acredita hoje. Hill recomendava a prática de estabelecer metas que estivessem além do conforto atual, mas dentro do alcance da fé incremental. Não tão grandes que parecessem absurdas e acionassem o mecanismo de rejeição do subconsciente, mas grandes o suficiente para exigirem crescimento de crença. E ao alcançar cada meta desse tipo, a crença se expande naturalmente para o próximo nível. É uma escada, não um salto. Marcos 9, versículo 23 diz: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. Não algumas coisas. Não as coisas razoáveis. Tudo. A limitação não está no universo. Está na crença. E a crença pode ser expandida, incrementalmente, consistentemente. Uma manhã de cada vez. Diga agora: minha crença está em expansão constante e o impossível está perdendo terreno todos os dias. Mais uma vez, minha crença está em expansão constante e o impossível está perdendo terreno todos os dias. De novo, minha crença está em expansão constante e o impossível está perdendo terreno todos os dias. O terceiro mecanismo é a ação de crença, o que Hill chamava de ação como declaração de fé. Quando você age de formas que seriam coerentes apenas com a crença de que o impossível é possível, você está enviando ao subconsciente uma mensagem poderosa que nenhuma afirmação verbal consegue igualar. Você está dizendo com o comportamento: eu realmente acredito que isso vai acontecer. E o subconsciente responde à linguagem do comportamento com muito mais força do que a linguagem das palavras. É por isso que Hill sempre enfatizava a ação, não como estratégia externa, como declaração de fé interna. Cada ação que você toma em direção ao que parece impossível é um voto de crença. E os votos se acumulam. Com o tempo, o subconsciente recebe tantos votos que a crença no impossível se torna mais forte do que a dúvida. E quando a crença supera a dúvida, o campo muda. E quando o campo muda, as circunstâncias mudam. Aqui quero pausar. O trabalho de expansão de crença que Hill descreveu está estruturado num sistema completo na Bíblia da Mente Milionária. Se você quer esse processo com acompanhamento e profundidade, o link está fixado nos comentários. É o próximo passo natural para quem está levando isso a sério. O quarto mecanismo é a proteção da crença contra os inimigos externos. Hill identificava que um dos maiores obstáculos à expansão da crença não era interno, era externo. Eram as vozes ao redor que, conscientemente ou não, repetiam as limitações do que era possível. A família que dizia seja realista. Os amigos que questionavam como está achando que vai conseguir. O ambiente social que normalizava o ordinário e questionava o extraordinário. Hill não dizia para ignorar as pessoas ao redor. Dizia para proteger deliberadamente o campo de crença que estava sendo construído. Para ser seletivo sobre com quem você compartilha seus sonhos maiores. Para cercar-se de pessoas que ampliam o que você acredita ser possível em vez de reduzi-lo. E para criar uma prática interna de proteção que filtrasse as mensagens de limitação antes que elas chegassem ao subconsciente. Essa proteção não é arrogância.
é higiene de crença. Da mesma forma que você protege o corpo de agentes que causam doença, você protege a crença de agentes que causam limitação. E o resultado de manter a crença protegida e em expansão consistente é a gradual dissolução do impossível como conceito operacional na sua vida. O quinto mecanismo é a gratidão pelo impossível já em processo. Essa é a prática mais avançada que Hill identificou e a que produz resultados mais surpreendentes. A prática de agradecer pelo impossível que ainda não se manifestou, como se já estivesse em processo de manifestação. Não fingimento. Fé expressa em gratidão antecipada. Quando você agradece por algo que ainda não aconteceu com a emoção genuína de quem já está vendo o processo se desenrolar, você está operando no nível mais profundo da fé. Você está dizendo ao campo, eu sei que está acontecendo, mesmo que eu ainda não veja. E o campo responde a essa certeza, com uma velocidade de manifestação que a esperança comum nunca consegue. Marcos 11, versículo 24, mais uma vez. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes. Já recebestes. O impossível já está sendo desfeito no campo invisível. A manifestação no campo visível é apenas uma questão de tempo para quem mantém essa crença intacta. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a força da crença que está se expandindo. O impossível é apenas o possível que ainda não alcancei com minha crença. Repita. O impossível é apenas o possível que ainda não alcancei com minha crença. Minha crença está em expansão constante e o que parecia impossível está se tornando inevitável. Repita. Minha crença está em expansão constante e o que parecia impossível está se tornando inevitável. Eu ajo como se o impossível já estivesse acontecendo, porque a fé age antes de ver. Repita. Eu ajo como se o impossível já estivesse acontecendo, porque a fé age antes de ver. Eu protejo minha crença e a nutro toda manhã com práticas que a expandem além dos limites anteriores. Repita. Eu protejo minha crença e a nutro toda manhã com práticas que a expandem além dos limites anteriores. Eu começo meu dia vencendo porque acredito no impossível e o impossível está acontecendo para mim agora. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque acredito no impossível e o impossível está acontecendo para mim agora. Sinta os limites da crença se expandindo. Sinta o teto subindo. Sinta o impossível perdendo sua solidez. Napoleon Hill disse que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Não o que pode conceber sem acreditar. Não o que acredita sem conceber com clareza. O que pode conceber e acreditar. As duas juntas, a visão e a fé, a imagem e a certeza, o sonho e a convicção de que é possível. Você tem a visão. Você sempre teve. O que esta manhã fez foi começar a expandir a crença que vai tornar essa visão não apenas possível, mas inevitável. Uma manhã de cada vez. Um passo de crença de cada vez. Um dia em que o impossível perdeu um pouco mais de terreno de cada vez. E se você quer esse processo estruturado, com um sistema completo de expansão de crença e transformação financeira, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários. O impossível acontece para mim porque eu acredito. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem não aceita mais os limites antigos como definição do futuro. Curta esse vídeo se essa manhã expandiu o que você acredita ser possível. Compartilhe com alguém que ainda está preso pelos limites do que já viu acontecer ao redor. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de expansão esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, o impossível tem prazo de validade, e para quem acredita, esse prazo é hoje. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre o impossível que raramente é mencionada e que pode transformar sua relação com os obstáculos que ainda aparecem no caminho. Ele chamava de o papel necessário da resistência. A observação de que o impossível não cede sem resistência. Que há sempre um período em que a crença está crescendo,
mas os resultados externos ainda não refletem isso. Um período em que você está agindo com fé, mas as circunstâncias ainda parecem contradizer o que você acredita. Hill dizia que esse período não é evidência de que a crença não está funcionando. É evidência de que está. Porque a resistência que você encontra quando expande sua crença além dos limites anteriores é o sistema antigo resistindo à substituição. É o impossível fazendo sua última defesa antes de ceder. E o modo como você se comporta nessa resistência é o que determina se o impossível vai ceder ou se vai prevalecer. Quem desiste na resistência confirma o impossível como real. Quem persiste através dela descobre que o impossível era apenas uma barreira temporária, esperando pela crença que não existia ainda. Tiago 1, versículos 2, 3 e 4 dizem: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Mas a perseverança deve completar a sua obra, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. A provação da fé produz perseverança. A perseverança completa a obra. E quem persevera até o fim não tem falta de coisa alguma. O impossível que você enfrenta é uma prova de fé que está produzindo a perseverança necessária para o nível que está sendo preparado para você. Não uma barreira, uma forja. E o ouro que sai da forja não tem impurezas. Continue. Através da resistência. Através do impossível. Porque do outro lado está o inevitável que você está construindo com cada manhã de crença expandida. Boa manhã. E que hoje seja mais um dia em que o impossível perdeu terreno para a sua crença. E uma última reflexão antes de você fechar esse vídeo e ir viver o dia que plantou. Hill recomendava uma prática que chamava de Diário do Impossível Tornado Possível. Um registro pessoal onde você documenta toda vez que algo que parecia impossível se torna real na sua vida, por menor que seja. A conta que parecia impossível de pagar que foi paga. O relacionamento que parecia impossível de restaurar que começou a se curar. A oportunidade que parecia impossível de aparecer que apareceu. A conversa que parecia impossível de acontecer que aconteceu. Cada registro nesse diário é evidência acumulada de que o impossível cede para quem acredita. E essa evidência acumulada tem um efeito extraordinário sobre a crença no próximo nível de impossível. Porque quando você tem um histórico documentado de impossíveis que viraram possíveis, o próximo impossível perde a capacidade de te intimidar. Você passa a olhar para ele não com medo, mas com reconhecimento. Conheço esse padrão. Ele parece impossível agora, mas tenho evidências de que os impossíveis cedem, e esse vai ceder também. Esse diário é a memória do campo, o registro de que a lei funciona. A prova pessoal que sustenta a fé quando as circunstâncias tentam contradizê-la. Comece o seu diário hoje, com o impossível mais recente que se tornou possível na sua vida. Por menor que pareça, ele é evidência, e evidências constroem crença, e crença dissolve impossíveis. O impossível acontece para quem acredita, e você está acreditando, agora, nesta manhã, até amanhã cedo. Antes de encerrar completamente, quero te deixar com algo que Hill considerava o elemento mais transformador de toda a jornada com o impossível. Ele chamava de o momento da virada interna, o instante específico em que a crença passa de esperança para certeza, de talvez para com certeza, de se funcionar para quando acontecer. Esse momento não tem hora marcada, não pode ser forçado, mas pode ser criado. E é criado exatamente pelo processo que estamos construindo juntos nessa série de manhãs. Pela repetição consistente das afirmações, pela expansão deliberada do referencial, pela ação de crença que confirma ao subconsciente que você realmente acredita, pela proteção do campo de crença contra as vozes de limitação, pela gratidão antecipada que declara o impossível como já em processo. Com o tempo, algo muda. Não de forma dramática, não com trombetas ou revelações, com uma quietude, uma certeza tranquila que começa a habitar o espaço onde a dúvida costumava estar. Uma sensação de que o impossível já não tem o mesmo peso que tinha,
que está cedendo, que é apenas uma questão de tempo. Esse é o momento da virada interna. E quando ele acontece, a manifestação externa está próxima, porque o maior obstáculo foi removido, e o maior obstáculo nunca foi externo. Foi sempre a crença de que era impossível. Você está a caminho desse momento. Cada manhã é um passo. Esta manhã foi um passo, e o passo de amanhã também será. Até que a virada interna aconteça. E então, o impossível que você carregou como sonho se tornará a realidade que você vive como fato. Porque o impossível acontece para quem acredita. E você acredita. Até amanhã. E uma coisa final que Hill dizia sobre o impossível que quero que você carregue para sempre. Ele dizia que o impossível não some quando você para de acreditar nele. Ele some quando você não para de acreditar no possível. A diferença é sutil, mas é tudo. Não é sobre lutar contra o impossível. É sobre alimentar o possível com tanta consistência e intensidade que o impossível simplesmente não encontra mais espaço para existir na sua mente. Alimente o possível, toda manhã, com afirmações, com gratidão, com ação de crença, com referencial expandido. E observe o impossível encolher dia após dia, até que um dia você olhe para onde ele estava e só encontre o que você criou no lugar dele. Isso é o que acontece para quem acredita. E você acredita.